Philip Kaufman havia escrito e dirigido em 1972 um western muito elogiado pela crítica, que foi Sem Lei Sem Esperança, filme que narrou a mais famosa aventura de Jesse James ao lado de Colin Hoover. Quando a produtora Malpasso de Clint Eastwood conseguiu a aprovação da Warner Bros. Para iniciar a pré-produção de Joseph Welles, O Fora da Lei, em 1975, Philip Kaufman foi contratado para escrever o roteiro e dirigir esse novo western de Clint Eastwood, baseado no livro de Forrest Carter. Philip Kaufman, que era um daqueles diretores puxados para a intelectualidade, foi também incumbido de verificar as diversas locações em que Joseph Welles seria rodado. Finalmente, as filmagens foram iniciadas em Lake Powell, no Arizona, e no elenco estava uma pouco conhecida atriz chamada Sondra Locke. A contratação de Sondra Locke desagradou Philip Kaufman, pois não fora ele quem a indicara e sim Clint Eastwood, que tivera um rápido contato com a atriz 2 anos antes, quando Sondra Locke não foi aprovada para o elenco do filme Interlúdio de Amor, dirigido por Clint Eastwood. No primeiro dia de filmagens de Joseph Welles, quando Sondra Locke e Clint Eastwood se reencontraram pela primeira vez, ambos se sentiram atraídos um pelo outro. Clint a convidou para jantarem juntos à noite, mas Sondra já havia combinado de jantar com Philip Kaufman. Philip Kaufman usou o pretexto de conversarem para melhor desenvolver o personagem de Laura Lee, que seria interpretado por Sondra Locke. A atriz falou para Clint participar também do jantar, mas Clint não aceitou jantar a atriz. À noite, durante o jantar, Sondra só pensava em Clint e nem prestava atenção no que o Philip Kaufman dizia. Porém, ela não esqueceu de ele ter dito que o seu casamento com Rose Kaufman não ia muito bem e que Rose aceitava os relacionamentos que eventualmente podiam ocorrer durante uma filmagem, típica cantada de homem casado. A certa altura, durante o jantar, Philip Kaufman colocou a sua mão sobre a mão de Sondra Locke e, apertando-a, Sondra imediatamente pediu licença e foi para o seu quarto no hotel onde a equipe de produção do filme estava hospedada. Lá chegando, Sondra encontra um recado de Clint perguntando: "Podemos jantar amanhã?" Sondra e Clint nem esperaram para conversar à noite, pois passaram o dia juntos. Onde Clint estivesse, Sondra estava junto a ele, recebendo de Clint todas as atenções. Trocando em miúdos, o namoro havia começado. Sondra era casada com um artista homossexual. E Clint era casado há mais de 20 anos com Maggie Johnson, mas viviam separados. E toda Hollywood sabia que Clint não era só o número 1 das bilheterias, e também ele não era fiel à esposa. Então, amigos, eu já fiz um vídeo onde eu dou mais detalhes sobre a separação do Clint Eastwood com a Maggie Johnson. Na verdade, eles se separaram ainda nos anos 70, né? Assim que o Clint Eastwood assumiu a Sondra Locke, e aí, mas ela só foi assinar, a Maggie Johnson só foi assinar o divórcio só em 84, para você ter ideia.
E o Clint Eastwood também cometeu uma grande ingratidão contra um amigo, entendeu? Enfim, eu relato tudo lá nesse outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima. Assista lá, que é uma extensão deste vídeo aqui, tá bem interessante. Enfim, vamos continuar com o vídeo aqui, vamos lá. Philip Kaufman tinha um estilo de trabalhar diferente do de Clint Eastwood. Muitas vezes Clint filmava o próprio ensaio e gritava print, ou seja, podiam revelar os negativos, meio assim como fazia John Ford. O lema de Clint Eastwood como produtor-diretor sempre foi abaixo do cronograma e abaixo do orçamento. Ao perceber que Philip Kaufman iria fazer um filme assim, naquela linha contemplativa, começou a irritação de Clint. Philip Kaufman se apegava a pequenos detalhes e para Clint, o diretor dá muita atenção a detalhes é sinônimo de prejuízo certo. A primeira semana foi de mal a pior no aspecto das filmagens de Joseph Welles, mas Clint e Sondra estavam no paraíso no campo sentimental. No primeiro dia da segunda semana de filmagem, havia uma cena em que os bandidos, chefiados por John Quaid, atacam o local onde se encontra a família de Laura Lee, que é interpretada por Sondra Locke, e tentam Philip Kaufman mostrou a todos da produção do filme, incluindo a Clint Eastwood, como a cena do deveria ser feita, segurando por trás Sondra Locke, que teve o vestido rasgado e ficando praticamente nua. Já avisei que vai dar merda isso. Terminando o ensaio da cena, Clint Eastwood informou que as filmagens estavam suspensas, para espanto de todos, principalmente de Philip Kaufman. Clint pediu a Robert Dale, seu braço direito no mau passo, que informasse a Philip Kaufman que ele estava despedido das filmagens. Foi dado um informe geral que Clint passaria a dirigir Joseph Welles, o Fora da Lei. Philip Kaufman tomou o primeiro avião para Los Angeles e no dia seguinte estava no escritório da DGA, que é o Directors Guild America, prestando queixa contra o Clint. A base da reclamação é que todos os contratos assinados por diretores contêm uma cláusula segundo a qual, feita a pré-produção e iniciadas as filmagens, nenhum ator poderia demitir um diretor. Porém, neste caso, Philip Kaufman estava sendo demitido não pelo ator Clint Eastwood, mas sim pelo produtor, que não era outro senão o próprio Clint. O caso foi parar na mesa de Robert Wise, então presidente do DGA, que imediatamente determinou que as filmagens fossem suspensas. Pelos estatutos dessa espécie de sindicato dos diretores, um diretor dispensado só poderia ser substituído por outro diretor. Acontece que Clint já havia dirigido 5 outros filmes e aparentemente estava dentro das normas do Direction Guide ao assumir a direção de Joseph Welles, o Fora da Lei. A Warner Bros. Decidiu intervir com a sua força de maior estúdio norte-americano e acabou conseguindo um acordo com Philip Kaufman, que nunca foi revelado quanto Philip Kaufman recebeu, mas que transpirou em torno de $500 mil. Hoje, o equivale a mais de $2 milhões.
e foi aplicada uma multa de $50 mil a Clint Eastwood. Multa essa que certamente foi paga pela Warner Bros. O Conselho Deliberado do Directors Guild criou então uma regra que passou a ser chamada de Eastwood Rule, ou seja, Regulamento Eastwood, segundo a qual nenhum diretor demitido depois de iniciado um filme poderá ser substituído por alguém do elenco ou da equipe técnica envolvida neste filme. Josie Wales, O Fora da Lei, foi um dos maiores sucessos de bilheteria de 1976 e para muitos é o melhor western de Clint Eastwood, melhor até que o premiado Os Imperdoáveis. Depois de Josie Wales, Fora da Lei, Philip Kaufman passou 3 anos sem dirigir, fazendo no remake de Invasores de Corpos, que originalmente fora dirigido por Don Siegel, grande amigo de Clint Eastwood. Philip Kaufman conquistou a crítica em 1983 com Os Eleitos, Onde o Futuro Começa, dirigindo depois A Insustentável Leveza de Ser, Henry June, Delírios Eróticos e Sol Nascente, este com Sean Connery. Já o romance de Sondra Locke com Clint Eastwood resultou numa das mais tempestuosas relações da história de Hollywood, com a corajosa atriz processando e vencendo Clint Eastwood e a Warner Bros. Nos tribunais. E ela ainda ganharia dinheiro reescrevendo um livro chamado The Good, The Bad and The Very Ugly, mostrando um Clint Eastwood pouco conhecido dos fãs de cinema.